René Schubert, eba, que bom estamos aqui, poder filosofar um pouco, poder conversar sobre o pensamento sistêmico. A gente faz isso há tantos anos já, né? Quantos anos que nós montamos o nosso grupo de estudos e montamos depois o Toques na Alma um, Toques na Alma 2, quer dizer, há quanto isso, os nossos livros, né? O grupo de estudos que a gente tinha, que a gente se reunia, todos esses que estão aí na capa, era muito gostoso, né? Tudo isso. Aí veio a pandemia e desmontou muito desses encontros. Precisamos retomar. É uma alegria estar aqui com você. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, né? Estamos aí, somos parceiros, e queria bater um papo com você hoje sobre o pensamento transgeracional, o pensamento sistêmico, como você olha para isso, como você utiliza isso no seu dia a dia, né? Agora, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Como você se apresenta hoje, Renê? Ótimo, Glaucio. Um prazer estar aqui com você, estar nesse espaço virtual aí da conexão sistêmica, nos conectando, né? Agora também com outros nomes, né? Quer dizer, a pandemia fez nascer outras coisas também, né? Sim, O Nexo Nexo, o Renascer Renascimento Sistêmico, é. e a metáfora maravilhosa da mochila transgeracional, que eu adoro essa metáfora. Atualmente eu me apresento como psicólogo, psicanalista, facilitador e escritor. Né? E eu vou focar no último, porque o último tem muito a ver com a conexão sistêmica, tem muito a ver com essa parte de pesquisa, né? Que tanto o Santucci como vocês tinham, né? Vocês traziam aí o pessoal da Alemanha, né? Inclusive, né? Falando em pensamento sistêmico, traziam pessoas que tinham isso no DNA, né? A gente tinha que estudar para entender. Eles traziam isso no DNA deles, esse pensamento circular, uma noção ecológica. E junto disso, a revista, né, da Conexão Sistêmica, Exatamente. E você o escreveu um artigo para. São 5 números a revista, e você escreveu um artigo para cada número, né? sei. E foi graças a um convite feito, né, por vocês, e também uma sementinha que você colocou lá, né? Quer dizer, a gente estava escrevendo Toques na Alma, e aí você, que muitas vezes revisava os textos, né? Que eu mandava para a revista, você falou, René, e o teu? E o teu livro? Né? E, bom, eu acredito que isso segue até hoje, né? E o que eu tenho para apresentar agora, né? Então, Ok. agora eu posso falar que eu sou escritor, né? O final, e sigo escrevendo, né? Porque o começo é o começo de tudo, a psicologia. A psicologia, ela fez com que eu aprendesse a escutar. Na verdade, uma ferramenta que, inclusive, eu trouxe muito forte num dos últimos livros que eu trabalhei, que é o da consciência sistêmica, e o outro, onde nós estamos juntos, Sim, sim. né? Isso. Mais um Eu livro. no mundo, né? Terapias integrativas, onde nós integramos várias ferramentas. Então, por isso que eu não gosto de me apresentar como, por exemplo, constelador, porque, na verdade, eu sou um facilitador de várias abordagens, né? Sim. Da PNL, da hipnoterapia, da constelação familiar, do MDR, do brain spotting, né? E aquela coisa, entre ouvir o Thomas Bryson, o Guilherme Xengaray, Anton de Croo, você vai pescando, pô, ele usa essa técnica aqui, ó, esse aqui falou dessa aqui. E aí a gente vai o quê? A gente vai atrás, a gente vai aprendendo, né? Então, eu posso dizer que, assim, quando eu tive contato com a conexão sistêmica, eu, lógico, eu venho de outras escolas, mas essa busca que o Santucci vocês têm pelo saber,
de ter feito uma revista, de ter aprofundado e de não ter trazido um professor, mas vários professores. Exatamente 37 professores. Fizemos 37. 67 eventos internacionais desde 2009 até a pandemia. Uau, uau. Eu pude ver alguns, não vi todos esses, infelizmente, né? E desses poucos que eu vi, muito eu acrescentei na metáfora que o Anton de Cron trazia da maleta de ferramentas terapêuticas, né? Então, consultoria sistêmica com certeza foi uma que veio com a conexão sistêmica, né? Porque sim, eu aplicava ela no consultório, mas eu não falava que eu fazia coaching sistêmico. Depois do Anton de Cron, isso mudou, né? Porque havia cenário, havia percurso e havia teoria, havia base. Não, Estrutura, aprendi com o cara, estruturas, né? estruturas, né? Sem falar que no Toques na Alma, tanto volume um, volume 2, a gente tem todos os exercícios na parte de constelação organizacional, consultoria sistêmica, trazidas aí pelo Alício, pelo Oswaldo, quer dizer, né? Aí a gente vai agregando o nosso. Né? Então, sim, psicologia foi o começo, psicanálise, minha paixão, né? Segue sendo minha paixão. Eu acho que, sim, eu vou falar do pensamento sistêmico, vou falar de constelação, mas a psicanálise foi o que sempre me moveu. Né? E encontrar um in-between, usando outro termo que vocês usam bastante, in-between essas várias abordagens aí, pontes que possibilitam aplicar isso para que eu possa, sim, oferecer meu melhor para o cliente. Né? Talvez a minha técnica não seja a melhor, mas eu vou oferecer o melhor da minha técnica para o meu cliente. Ah, mas com a tua experiência, com o teu foco no aprender, em se desenvolver, com certeza tem uma qualidade height, né? Sim, sim, buscamos isso, né? E aí eu acho que a escrita, né, aquela coisa que a Conceição Evaristo fala, né, escrever a sangrar, né, é você lapidar ainda um pouco mais o que, que é isso. E aí você de repente escreve um artigo e você fala, tá bom, mas tem mais aqui, né? Vou sangrar mais um pouquinho isso aqui, né? E a gente sabe que às vezes um livro desses, né? Isso foi uma coisa que a Glaucia e eu conversamos. Às vezes um livro desses é só para mostrar, tá? Aqui eu escrevi 30% do que eu queria escrever. É, porque não Aqui tá cabe. o começo do próximo. É, exatamente. É a introdução. A introdução. E, logicamente, as várias conexões que a gente vai fazendo nesse caminho, né? Então, eu acho que nessa apresentação está contido esse percurso, né? De Bert Hellinger falaria de ajudador, né? Como ajudador ou alguém que se coloca a serviço do outro. Eu utilizo a psicologia, a psicanálise, constelação familiar e a escrita. A escrita sempre esteve presente. Eu lembro que o primeiro artigo que você mandou para a revista, isso foi em 2011, né? Tem Isso. bastante tempo, né? Você fez um artigo científico, Sim, né? tanatologia. Até o nome é Exatamente. científico. Isso, exatamente. Quer dizer, você me mandou um artigo científico que é lindo, que é maravilhoso, mas aí eu te fiz exatamente essa pergunta: cadê o René no artigo? Quer dizer, o que você pensa disso? Quer dizer, a revista, ela tinha um foco científico, mas não era uma revista científica, e sim uma exposição do teu raciocínio, do teu pensamento e de como você está lidando. E tudo isso que você trouxe aqui, né? Acho que vem daí, porque aí eu pedi para você escrever um artigo do René, Sim. e não um artigo científico, né? E aí você começou a desenvolver todo esse caminho. Aquele. É um. É esse aqui. Agora, em coautoria, estou chegando ao 30º. Nossa.
O empurrão foi lá atrás com Toques na Alma, Não, né? isso, isso, Foi a primeira publicação onde eu estou como coautor. Esse foi o isso, primeiro, né? isso. Lógico, tem as revistas tal, mas falando do texto Tanatologia, que está Aham, aqui no livro, que foi depois publicado em aham, 2019, se você não tivesse feito essa intervenção, eu não teria trazido casos clínicos isso. que fazem com que a travessia da finitude seja mais poético. Porque se eu falar cientificamente de tanatologia, o pessoal vai ler e vai falar, pô, é isso aí. Mas cadê o âmago? Né? Cadê o que embrulha e, ao mesmo tempo, faz a gente se sentir tocado? É. Né? Então, né? Ok, Então, Renê. esse texto corrigido da Gláucia veio para o livro. Renê, sendo a solução de um sintoma a base do nosso trabalho, o que que é um sintoma para você? Como você enxerga um sintoma? Eu vou ser teórico agora, Gláucia, nessa Ok, por sua favor. pergunta. Meio que como uma metáfora. Eu acho que essa metáfora teórica ela é muito boa. Vou usar Hahnemann, né, o desenvolvedor da homeopatia, e depois Lacan, na psicanálise. Hahnemann dizia que nós temos sintoma crônico, doença crônica, e o sintoma agudo. Quando dói, é agudo. O crônico está sempre lá. Ou seja, Hahnemann não distinguia muito tua essência do teu sintoma. Lógico, existe uma sintomatologia. Só que assim, Hahnemann conseguia ver uma tipologia lá. Pessoas mais histéricas, pessoas mais obsessivas, mais fóbicas, mais meticulosas. Então, Hahnemann fez muito parecido com Carl Gustav Jung. Ele sabia que lá naquela repetição, né, havia algo daquela pessoa. Podemos chamar essa repetição, inclusive, de lealdades, pertencimento. E às vezes o custo disso para essa geração é muito alto. E aí dói. E aí existe a oportunidade ou de mudança ou de sacrifício. Né? Então, essa seria uma das metáforas que eu colocaria do sintoma. E eu falei de Lacan. Lacan também diferenciava a palavra sintoma de sintoma. Sintoma é aquilo, eu estou com dor aqui, eu estou com dor aqui. É aquilo que se manifesta. Sintoma é essência. Então, o Lacan também, assim como Hahnemann, ele via a pessoa como um sintoma que tinha sintomas. Né? E não se trata aqui de curar o sintoma. Se trata de tornar a pessoa consciente do que ela é, para que ela saiba lidar com sintomas que se manifestam. Entendi. Eu acho que eu consegui pegar a metáfora. Através do sintoma, né? Você se reconhece ou você se descobre ou você percebe que mensagem ele está tentando, o que que a alma está tentando dizer, né? Sim, Através do sintoma. Quer dizer, que expressão é essa, né? O que que precisa ser visto, ser olhado, ser incluído, ser revelado, né? E a gente quer se livrar do sintoma. E quanto mais a gente quer se livrar, mais a gente se embola nele, mais a gente potencializa o sintoma, porque ele quer que você o inclua. E normalmente, a gente quer se livrar do sintoma, né? sim, sim. A gente quer evitar, né? O Freud dizia, né? É impossível passar por essa vida sem utilizar de mecanismos de defesa, né? Só que se eu só usar mecanismos de defesa, eu não vivo a vida. Isso. Então, é preciso doer um pouco. Doer no sentido de despertar, não de sofrimento. Que essa também é uma diferenciação que tanto Hahnemann quanto Lacan faziam.
a diferença entre dor e sofrer, né? É, se eu não me engano, é Drummond de Andrade que fala: dor a vida provê, sofrimento é por tua conta. Então, vamos ter Isso. consciência do que é dor. Isso. No meu livro que você apresentou, o Olhe e Veja Além, eu tenho uma frase sobre isso, exatamente. Eu falo que a vida, ela gera situações que você pode sentir tristeza. O sofrimento é da não aceitação dos fatos. Uhum, Quando sim. você vive alguma coisa, né? Você naturalmente, organicamente, você pode ficar triste com uma perda. Quando você não aceita essa perda, por exemplo, isso vai gerar sofrimento. Então, o sofrimento vem da não aceitação dos fatos, mas a tristeza é orgânica, natural, necessária e saudável de você sentir quando tem um luto, uma perda, uma quebra, um distanciamento de algo importante ou de alguém importante. Então, naturalmente, você se sente triste, mas o sofrimento é isso que você está falando, é, do, é da não aceitação, né? Entendi. Nesse livro Bom, aqui também, né, Gláucia, diga. você fala, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu li essa questão da concordância e da aceitação, que depois eu vivi no campo de João Garriga, né? Que João Garriga ele vai para a filosofia, né? Ele vai filosoficamente entrar nessa questão da aceitação. E que, de certa forma, Bert Hellinger também fazia. Só que o Bert Hellinger usava o taoísmo, né? É, uma outra forma metafórica, mas assim, uma coisa é aqui, outra coisa é aqui. Sim, completamente. Eu dei Né? essa aula hoje na formação, né? Eu estava falando para eles. Alguém me perguntou, então, o conceito da justa razão tem a ver com perdão? Eu falei, não. Aqui nós não estamos lidando com perdão. Eu preciso aceitar que aquilo faz parte da minha história. Concordar com aquilo é uma coisa muito diferente. Então, aceitar, você reconhece, inclui. Concordar pode ser algo que não seja ético, que não seja moral e que ou que você não se identifica. Você tem a liberdade de não concordar, mas tem que aceitar que aquilo faz parte da tua história. Essa é a diferença que você está colocando, né? E aí, fazendo uma breve provocação, né, Gláucia, no percurso aí de Bert Hellinger, muitas pessoas não compreenderam no livro Paz e Conflito que Hellinger aceitava Hitler, ele não concordava. E agora, perfeito. Isso gerou uma confusão. Porque é isso, as pessoas não conseguem perceber essa diferença, mas ela é absoluta. Então, se a minha mãe tem um comportamento desregulado emocionalmente, eu não tenho o que fazer com aquilo. Faz parte, é minha mãe. E sempre será. Ela que me deu a vida. Então, eu tenho que conseguir olhar para esse comportamento desregulado, né? E agora, com a mochila transgeracional, né? Opa, estou aqui tentando, não está Põe, dando. põe perto de você, Gláucia. Aqui. A Isso. mochila transgeracional que carregamos, que é meu último livro que eu lancei agora. Quer dizer, quando você enxerga a mochila que a tua mãe carrega, que o teu pai carrega, e coloca, né, o sentido disso no transgeracional, na dimensão transgeracional, você entende que aquilo não é pessoal. Você entende que o teu pai e tua mãe não conseguem fazer diferente. E essa é a mochila que ela carrega. Então, entender é diferente de concordar. Quer dizer, aceitar que minha mãe tem uma mochila desregulada e que aquilo afetou a minha vida, a minha infância, a minha estrutura psíquica e que hoje me dá trabalho, ok? Agora, a mãe dela e o pai dela fizeram igual, e os avós fizeram igual com o pai e com a mãe, e assim vai, né? E é diferente dessa aceitação. Então, eu entendo quando o Bert Helling fala, eu vejo Hitler, eu não concordo com ele, mas eu aceito que isso fez parte da história da humanidade. E deve ter um sentido espiritual,
para ter havido um Hitler, né? Sim. Ok. Como você enxerga o pensamento sistêmico com a inclusão da transgeracionalidade na busca da origem e do descongelamento de um sintoma? Quer dizer, buscar a origem de um sintoma lá no transgeracional. Como é que você enxerga isso, René? A ferramenta, né, do genograma é algo que eu recorro cada vez mais, né? Então, nós tivemos aí a brilhante participação da nossa professora Úrsula Frank Franklin. Bryson, né? Trazendo o exercício do genograma para o nosso livro, né? Abrindo o nosso livro. E assim, eu acho que não teve nenhum ano desde o lançamento desse livro que eu não usei isso nos meus atendimentos ou nos cursos, né, Glaucio? Porque, assim, é incrível como novas informações vêm. Por mais que a pessoa tenha feito lá a árvore, pô, eu fui até o shogunato. Tá, ok. E o que você descobriu? É? O que há agora quando você olha agora para isso? E muitas vezes você não precisa ir para a 14ª geração. A questão está na terceira, está na quarta. Nesse momento agora, onde finalmente eu aceitei esse aspecto. Ou seja, então pensamento sistêmico, né? Também entrando na questão de circular, somos esferas dentro de esferas, aquela metáfora maravilhosa do professor Renato Bertatti, né? A célula que está no sangue, que passa pelo coração. Quer dizer, ele faz toda uma imagem que é o corpo humano. Ah, é um ser humano. Olha só quantos processos estão acontecendo agora nesse corpo humano. E sim, na hora que nesse momento que eu aceitei um aspecto e eu olho de novo para aquela árvore genealógica, aquele genograma, como esse pensamento sistêmico, essas informações, então, se mostram. Elas sempre estiveram lá, só que eu não aceitava. E agora que eu aceito, elas fazem assim, ó. Oi. Você Tá sabe, né, que escancarado. você tocou no nome da Úrsula. E uma vez eu escrevi para ela e perguntei, por que que quando o cliente chega e a gente abre o campo, ele começa a receber várias informações, o tio, uma carta, uma história, o vizinho, o primo, vem, né, as informações vão sendo revelações. Ela escreveu assim para mim, porque agora tem alguém para escutar. Olha, que lindo. É, Não é. é lindo? É, a doutora Úrsula, ela é fantástica. Eu parei, escutei, quer dizer, você está ali para escutar, então o sistema vai falar com você, vai revelar as informações para que você inclua quem tem que ser incluído e possa se diferenciar daquilo, né? Mas linda essa resposta dela, né? Linda. É, lembra também o nosso saudoso Rubem Alves, quando ele dizia, né? Sim, Eu sim. olho no jornal e eu vejo tantos cursos de oratória, sendo que o que nós mais precisaríamos é de um curso de escutatória. Quem escuta bonito, calmo e com atenção. É, bem interessante. Escutatória é um belo termo. É. E, né, complementando ainda a questão que você colocou, isso sempre esteve na psicologia, mas parece que certos conceitos precisam ser relembrados, né? Então, quando você pega a psicogenealogia de Anselin Schutzenberger, estão lá as lealdades invisíveis, estão lá os Isso, segredos, isso. estão lá as síndromes de aniversário, né? Que depois a Brigitte Ribes traz também. Exatamente, quer dizer, as mortes perto do seu aniversário, perto do seu parto, perto do seu nascimento, quer dizer, os eventos traumáticos que aconteceram perto do seu nascimento ficam acoplados, né? Sim, sim. E
também pensamento sistêmico está aí, transgeracionalidade está aí, quer dizer, a origem, talvez não só sua, mas daquele signo familiar, né, daquele simbólico familiar, que você precisa, assim, desvendar, ou como um Indiana Jones, um arqueólogo aventureiro, ir desbravar e falar: ah, isso aqui nem era meu, é do meu pai. Ah, isso aqui é do vovô, vou deixar aqui que é para ele. Eu não preciso mais fazer essa jornada, que essa jornada já foi feita. Né? Ah, mas ela está inconclusiva. Isso é problema do vovô. Né? Vou deixar aqui porque eu tenho outro cálice sagrado para procurar. Né? O meu cálice sagrado. Né? Então, encontrar a Destino. sua jornada do herói. Né? E tem uma questão aí que eu acho que vale a pena. No momento que o vovô viu isso, tinha uma sociedade, tinha um jeito de lidar, e que hoje é muito diferente. Então, se você traz algo da geração do seu avô para hoje e querer lidar com aquilo do jeito que aquilo aconteceu, você nunca vai conseguir, porque é outro tempo e espaço, está congelado no tempo e espaço, aquilo virou um trauma, aquilo virou um emaranhamento. Agora, naquele momento, não era possível reagir diferente. Não existia psicologia, só tinha igreja. Você ia no padre e você tinha que rezar 10 Ave Maria, 10. Você ficava sem solução, porque você não tinha como elaborar as emoções, o conflito, o que aquilo gerou em você, o que que você fez com o outro, o que que o outro fez com você. Você não tinha como lidar com aquilo. Você não tinha elaboração, não existia psicologia. Então, você imagina você viver hoje que nós temos todas as ferramentas que temos, todas as possibilidades de elaboração, né? De poder sentar, falar, ser escutado, ser orientado, é, todas as ferramentas que nós temos hoje como técnicas, ainda é difícil. Imagina sem tudo isso. Então, a cabeça devia ficar muito perturbada. Aí eu falo, não, mas por que que ele não fez isso? Por que que ele não reagiu assim? Por que que ele não reagiu assado? Porque não conseguiu, porque não podia, porque não era senso comum, porque não seria aceito. E hoje você olha para aquilo e fala, como não seria aceito? Horas. São outros valores, é outra sociedade completamente diferente. A restrição era absoluta, né? Então, E aquela coisa, né? poucos se expressavam, eu coloco isso no livro agora, poucos se expressavam, poucos colocavam para fora ou enfrentavam. Era a minoria da minoria, porque a maioria ia para a religião, porque não tinha psicologia, ia pedir para Deus resolver aquilo do jeito que fosse possível. Muita impotência, né? E aquela coisa, o quanto talvez muitos desses sacrifícios nos levaram aonde a gente está hoje, né? Quer dizer, o quanto esse trauma também não é um chamado de despertar, né? No sentido de tipo, realmente, eu não tinha o que fazer, eu fiz o que eu pude, você pode fazer diferente, né? Então, você pode me honrar apesar dos meus erros, apesar das minhas limitações, né? Como o Hellinger falava, né? Manchmal nur Achtung. Às vezes, apenas respeite, né? Você não precisa amar de amor verdadeiro. Respeite Uhum. que aquela posição foi assim, né? É. Ah, mas Glaucio, eu não concordo. Perfeito, você não concorda, mas respeita. Que Você sabe que eu praga. tenho uma frase no Nexo, quando a gente está trabalhando essa coisa da estratégia de sobrevivência, que é o nome que eu dou para isso, né? Então, o sistema adota uma estratégia de sobrevivência e é isso que fica perpetuando. Eu uso uma frase assim:
graças a vocês terem suportado viver isso, a vida pôde ir em frente. Os meus pais nasceram e eu tive chance. Muito obrigada. Hoje não é mais necessária essa estratégia de sobrevivência. É possível fazer diferente. E quando eu estiver fazendo diferente, será também em homenagem a vocês. Quer dizer, é inclusão, é reverência, é reconhecimento do sacrifício que eles fizeram para sobreviver, e é graças a isso que a gente está aqui, né? Uhum, uhum. E o alívio que isso Fazendo gera valer. no cliente. É interessante. Sim, sim. Fazendo valer tudo isso que foi vivido, né? Isso. Essas coisas, né? E sim, o trauma aí como algo muito forte, não só com o poder de congelar, mas também em direção a uma solução. Né? O Hellinger tinha essa frase, né? A doença aponta para uma direção. Será que você está olhando para essa direção? É, bem interessante. E como O, você faz isso no seu trabalho? Qual a linha que você segue, René? eu mencionei Rubem Alves, né? E Uhum. querendo ou não, o Freud ele chega a um determinado momento, por mais que ele quisesse que a psicanálise fosse reconhecida como uma ciência, ele percebe que a força dela estava exatamente na marginalidade, né? Ou seja, na escuta. Ela escutava. E ela escutava de um lugar que ninguém queria escutar, né? Ela se prestava a esse papel. Então, que linha eu sigo psicanálise? Eu escuto, né? Eu, com o Uhum. tempo, fui aprendendo a escutar Uhum. nuances, né? E eu acredito que o silêncio de Bert, a observação de Bert, a forma como ele conduzia, tem um dedo da psicanálise lá também, né? Logicamente que ele aprimorou a partir do percurso dele com a teologia, da análise transacional, quer dizer, ele também era um terapeuta integrativo, né? Ele integrou várias coisas. Quando a gente observa a doutora Úrsula trabalhar, né, que ela faz uma pergunta e fica escutando, às vezes longamente olhando o cliente. Stephen Hausner tem isso também, né? Que ele faz a pergunta, a pessoa responde, ele fica um tempo, ele olha. Quer dizer, eu estou escutando de um outro lugar, não é só o verbal, são outras coisas que É a minha estão aí. percepção, né? É uma percepção, né? E sim, de forma sucinta seria isso. Mas não é só, eu acho que sim, como terapeutas integrativos, nossa, a gente aprendeu tanto de tantos lugares, né? Querendo ou não, a PNL, com suas várias dinâmicas, ensinou tanto sobre comunicação. E aí, quando eu vou encontrar a comunicação depois de novo com o Peter Spelter, eu falo, nossa, isso aqui é da PNL, só que o Peter Spelter ele transformou isso aqui num formato tão harmonioso, né? E aí você vai vendo como cada um faz um traço, né? Colabora e aquilo se torna um impacto maior para o cliente, né? Amplia. Mas antes de tudo, o silêncio do terapeuta, para que a sala possa ser preenchida pela palavra do cliente. É muito interessante. Perfeito. Você sabe que eu assisti um documentário outro dia sobre Freud e tinha algumas pessoas de bastante idade falando que quando aquilo foi para Viena, né, que era onde que ele tinha lá o consultório dele e tudo começou, as pessoas detestavam ele, porque ele estava falando sobre a intimidade. E lá ninguém falava sobre intimidade com ninguém. Então era anticultura, né? E deve ter sido bem difícil para ele nesse sentido, porque você tem que expor, alguém tem que escutar, é o que você está colocando,
mas você tem que ter a coragem de falar. E não se tinha o hábito de falar sobre as emoções para o outro. Então, como assim eu vou pagar uma consulta para eu fazer algo que eu não posso fazer, porque minha cultura não autoriza? Então, eu fiquei impactada com essa informação, né? E aí eu complemento, voltando para o sintome e sintoma, né? Me perdoem os psicanalistas pela digressão que eu vou fazer, mas é uma leitura que eu tenho. O Freud era odiado por muitas coisas, e a gente não pode esquecer da primeira. Ele era judeu. E como judeu, e assim, quando eu falo odiado, sim, ele era odiado. E a sociedade médica vienense judaica, ela era relegada a um outro lugar. Desse lugar sintomático, odiado, marginalizado, ele podia fazer o que os outros não podiam. Viu? Olha Eu, só. eu posso escutar você, eu posso escutar a sua intimidade, né? Sem falar que a gente nunca pode deixar de lado o quanto o judeu é estudioso, dedicado. Freud sabia da importância do silêncio, do tempo, da maturação das palavras. E ele tinha tempo. Então ele deixava aquilo vir. Quer dizer, você junta o sintoma da cultura, né, como o marginal, com uma consciência. Sim, eu posso ajudar com o tempo. Né? A psicanálise no começo ela era demorada, porque se abrir não era que nem hoje, né? Hoje em dia a gente vive o Jorge Forbes fala disso, né? A gente vive uma extimidade, não é uma intimidade. A gente expõe tudo de tal forma que é obsceno e não sobra muito para a essência. E o quanto é importante hoje a gente preservar certos espaços íntimos, cuidar, respeitar espaços íntimos. O Freud permitiu que as pessoas olhassem para o espaço íntimo e ele falava: olha, tudo que você falar aqui não sai daqui, é só Sim, para esse sim, espaço. sim. Isso tinha um poder fantástico. Não, e mesmo quando você para se escutar, né? É um estado de espírito. Você poder perceber o que vem de dentro. Não é nem da mente, é o de dentro, né? E o que isso significa, acho que não tem muita explicação. A gente poderia falar que o que vem da alma, quer dizer, a dor que está na alma, o desconforto, o incômodo, o sintoma, a história, né? Então, você poder parar e se escutar é tão profundo, mas é outra coisa que eu queria dizer, é tão revelador, porque é algo da alma que se expressa, que vem, né? É tão interno, é tão fundo, que quando vem, libera, né? Então, tem o, o poder se expressar, eu acho que é autorregulador. Ele tem uma força de cura. Sim. Só do fato de você poder falar, isso já expressa muito dessa alma que está precisando que seja vista, né? O lugar seguro, né? O Isso. lugar seguro para eu, Baxa. com segurança, falar do que é difícil, É, delicado, doutora doído. Dani Baxa, com certeza, maravilhoso. Lembrei da Sim. viagem que a gente fez para a Áustria juntos. Você foi lá como nosso tradutor, eu e Santucci, você, que nós participamos de um workshop espetacular da doutora Gunibaxa lá naquela cidadezinha perto de Graz, maravilhoso aquele E lugar. ela falando lá atrás, em 2016, sobre a importância do facilitador cuidar de si. Ou seja, era um workshop para ajudar facilitadores, não era pacientes. Era, aquilo foi Cura-te! uma bela, exatamente, aquilo foi uma bela experiência. Renê, que palavra, que conceito, que exercício você poderia deixar para os ouvintes?
Eu vou trazer um que eu tenho feito com crianças, né? Em épocas digitais. É bem simples, provavelmente muitos já fizeram. Faça um desenho da família, da sua família, né? E quando eu falo, faça um desenho da sua família, eu não sei se você vai desenhar a sua família de origem ou sua família nuclear que você está criando, que você está constituindo, sua família constituída. E repare bem onde você está nessa imagem. Repare bem a distância dos personagens desse desenho. Repare se eles têm rosto ou não. Se o corpo deles demonstra movimento ou não. Mas assim, faça um desenho e coloque em algum lugar onde você possa ver por no mínimo uma semana. E você vai refletindo mesmo, sem fechar nada, sem interpretar, é assim porque é assim. Não, olha, realmente, ó, esse aqui, a mão parece que está estendida para cá. Olha o pé deste, né? E, novamente, onde eu estou no desenho? Ah, eu estou aqui. Ah, então enquanto eu estou aqui, aqui está acontecendo isso e tal. Quer dizer, permita-se ver o desenho 7 dias e veja se em cada um dos dias é o mesmo desenho. Imagina. Cada dia vai ser um diferente. Vou fazer, René. Gostei. Simples, simples e É, vou fazer. poderoso, Glaucio. Poderoso, porque aí você vai entendendo a circularidade daquilo e vai entendendo o lugar de cada coisa. Isso vai refletir internamente. Deve ser bem interessante. Vou praticar. E uma outra coisa que é interessante fazer com o desenho, isso eu aprendi com um facilitador alemão, Gerhard Riegler. Ele falava, né, ele inclusive usava como constelação pranchas magnéticas, né? E ele falava para às vezes a gente mudar o lugar dela, né? Então você está vendo ela assim, ele falava deixa assim, deixa assim. E aí ele encontrava um lugar na sala e falou deixa lá e fica olhando, medita em cima disso, medita em cima dessa construção. Quer dizer, veja que geometria se mostra quando você altera o lugar, né? E com o desenho da família, a gente pode fazer isso em várias sessões com o cliente, né? Ele faz o desenho, aí numa das sessões, o desenho está no teu colo, né? Você segurando assim. Na outra sessão está atrás de você. Na outra sessão está na cadeira dele, né? Quer dizer, permitir que esse desenho circule, essas perspectivas circulem. Porque meu pai só é o mesmo porque eu sempre olho ele da mesma forma. No mesmo lugar. Perfeito. Perfeito. Oh, meu Deus do céu. Quando a gente cresce, hein? Ficamos crianças, né? Por tanto tempo. Como que é aquela Renê, música do Trem Bala? ah, Porque a gente quer crescer, mas quando acontece. cresce, assim vai, né? Para ter liberdade, né? Para poder Uhum. ter independência, para ter autenticidade, para poder escutar a alma, saber para onde eu tenho que ir, qual que é o meu senso interno, né? A minha orientação interna e não externa, né? O que eu aprendi que eu tenho que ser. Quer dizer, é muito para isso, né? O crescer é para fazer contato com a essência e ela nos guia, e ela nos diz, e ela nos orienta. É completamente diferente a sensação de vir de fora, de vir de dentro. Acho que vale a pena todo o deserto que se atravessa quando entra num processo terapêutico. Longe de ser tranquilo, né? A gente vai esbarrar nas feridas, mas isso tem um sentido. Atravessar o deserto faz você crescer, e isso te dá autonomia, te dá autenticidade, te dá valor pessoal, né? E isso não tem preço, realmente não tem preço. Renê, que delícia estar conversando com você. É uma delícia poder filosofar.
né? Que bom a gente estar aqui. Quem sabe a gente faz mais um bate-papo logo mais. Agradeço muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, podendo trocar, dividir, conversar, né? De tudo que a gente já, já viveu. Muito obrigado da tua participação, da tua disponibilidade, do teu conhecimento e da tua prática e dos seus livros. Agradeço o teu convite, Gláucia. Agradeço essa jornada, né, pelo saber que tecemos, né? E eu acho que eu fico com essa palavra que você encerrou aí, autenticidade, né? Essa busca por esse lugar, essa postura ou essa essência autêntica, né? É, Muito bonita essa palavra. que bom. E uma delícia de sentir. Muito, muito poderoso, muito gostoso sentir. Renê, obrigado. Valeu. Tudo de bom.